Austrália Podcast, mais um episódio super especial. Se você não percebeu ainda, a gente está num evento, nós estamos aqui fazendo a cobertura do Arraial da CNA. Eu estou muito feliz porque esse evento especificamente é para a comunidade brasileira, então fica aí que eu só trouxe gente interessante. Bom, provavelmente você já sabe quem está aqui, que é você das expressões, mas antes de falar dessa convidada, eu queria agradecer a Brasil Imports, que está aqui com a gente. Também está nesse evento com Guaraná, com o que mais, gente? Nossa, que coisa boa, cafezinho. Ai, eu tenho um cafezinho preto aqui, ó. Cafezinho preto deles. Então, eles também estão aqui com vários produtos, apoiando a comunidade brasileira, apoiando eventos como esse. E, claro, né, deixando a gente à vontade, com saudade do Brasil, com todos os produtos maravilhosos que eles trazem aqui para a Austrália com a gente. Então, se você é um seguidor do Intercâmbio Austrália, você sabia que você tem 10% de desconto, é isso mesmo, ó. Usa o nosso cupom Intercâmbio 10, que é especialmente para você, é só para beneficiar você. Mas também, se você quer saber tudo sobre intercâmbio, se você quer saber real e oficial mesmo, fica aqui com a gente, se inscreve no canal e compartilha com certeza esse conteúdo com quem quer vir para a Austrália, quem quer renovar o curso, porque a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para agregar. E não vai rolar mais, porque olha, eu amo mesmo vender sonhos, né? Eu falo que eu não vendo sonhos, eu realizo sonhos, né? Eu não vendo intercâmbio, eu realizo sonhos, é o que eu falo pro pessoal. Mas falando em realizar sonhos, em vender sonhos, vamos saber, tem uma pessoa que tá aqui comigo também, que ela tá aqui com a comunidade brasileira, e tá fazendo a comunidade brasileira, viu, sonhar alto e realizar esses sonhos, não é mesmo? Se apresenta, muito bem-vinda! Ai, obrigada, Sheila. Bom, pessoal do Intercâmbio Austrália, eu sou a Cláudia Bomba, da Brisa Finance. Eu sou apaixonada por realizar sonhos. Esses imigrantes maravilhosos que estão aqui na Austrália, principalmente, claro, do brasileiro. Então, a minha empresa faz finance, né? Financiamento imobiliário para as pessoas comprarem suas casas. Eu sou muito apaixonada pela sua primeira casa, claro, Ó, né? segura esse assunto pro final, porque nós vamos explorar isso, nós vamos dar todas as dicas pra galera, porque eu já tenho palestra até pra ver se será que é possível? Não, fica aí que nós vamos contar no final se esse sonho é realmente possível de alcançar. Mas falando de sonho, falando de intercâmbio, Cláudia, a Austrália era um sonho pra você inicialmente ou não? A Austrália em si não era um sonho meu. Meu sonho era aprender a falar inglês de qualidade para voltar para o Brasil. Então, meu sonho era fazer um intercâmbio de qualidade. Aprender inglês mesmo. Aprender inglês mesmo. De onde você é do Brasil? Eu sou do Paraná. Tá, legal. Paraná. Nasci no Paraná. Minha família é toda por ali. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E qual é a sua formação no Brasil? Qual é? Administração Financeira de Negócios Internacionais. Eu tenho pós em contabilidade. Contabilidade. E trabalhava também, trabalhava lá como professor. Meu trabalho no Brasil foi sempre na área financeira, mas administrando grandes empresas. Eu fazia parte das equipes que faz parte ou de controladoria financeira, ou de desenvolvimento de negócio, planejamento. Então, tinha oportunidades muito boas no Brasil de crescer. E o meu sonho era ser executiva em uma empresa, de preferência multinacional. E aí, eu tinha inglês. Tinha muito potencial, era convidada. Perde a inglês. oportunidade, né? Perde a oportunidade. E aí, como é que você fez? Eu fiz um projeto, literalmente, porque sou de uma família humilde, a minha mãe é professora. Amo os professores, né? E a gente sempre foi incentivada em casa a ter uma educação de qualidade. Tanto é que eu fui bolsista em uma faculdade fantástica, em Curitiba. E graças a incentivos dos meus pais. Meu pai é caminhoneiro, ele estudou e a gente escutava sempre aquela, né? Então segue o caminho do pai, né? E vamos estudar, estudo faz a diferença. E eu acredito que realmente estudo me abriu portas. O estudo me tirou de ter trabalhos que são dignos, mas não tão bacanas ou rendáveis, principalmente no Brasil, para ter empregos fantásticos. E daí eu tive a oportunidade de participar de entrevista, me chamavam e faltava inglês. Aí eu sentei
uma consultora de carreira no Não, Brasil. Desculpa te interromper, mas a gente sentou num lugar estratégico, né? Olha só. O churrasco. Ó, gente, não é efeito do podcast. A gente tá no meio de uma festa mesmo. De vez em quando vem uma fumacinha aqui de churrasco. E o cheiro tá E o cheiro tá ótimo. Tá ótimo. Vou acelerar Será que vai aqui, chegar porque eu tô nossa vez? voltando. Espero. Vai sim. Não, muito legal. Muito bacana. Você veio pra Austrália quando? Em 2008. Tá. Mas eu fiz um projeto. Explica. Guardei dinheiro. Fui saber quanto que era. Deve se organizar. Pessoas de finanças é assim, né? Tem que se organizar. Se não, né? Senão não acontece. Aí fui entender qual que era o custo, qual que é o tempo de investimento. E eu calculei que em um ano, porque eu não sabia nada, muito básico, né, inglês, não ia ser o suficiente para falar fluente. Que a minha meta era atender o telefone em inglês, ser entrevistada por uma empresa multinacional. Sabia já como eram as entrevistas, fui entender qual era o processo e passar na entrevista. Porque se eu não passasse nessa entrevista, não adianta ser mais qualificada, ter um currículo maravilhoso. Então, eu calculei que eu precisava de 2 anos. Muitas pessoas falam, não, 1 ano é suficiente. Eu falei, não. Que legal, você já essa noção correta. Aí eu organizei, guardei dinheiro e vim como todo mundo vem para fazer intercâmbio de inglês, né? Quer dizer, não todo mundo, mas eu vim com a cara, com a coragem, com o dinheiro contadinho, cada centavinho, para fazer intercâmbio de inglês. E então esse visto inicial foi quanto tempo? Esse visto inicial, ele foi 6 meses mais 2, porque tinha as férias. E eu escolhi uma escola um pouquinho mais cara, porque eu tive a indicação de que até era uma das melhores escolas. Quando eu estava procurando uma educação de qualidade, foi um sacrifício que eu fiz para vir com esse tempo. E a Austrália, porque era o único país na hora, quando eu pesquisei, né, que tinha possibilidade de trabalhar legalmente 20 horas. Outra coisa de personalidade, que ele é da área de finanças. Eu queria trabalhar legalmente, mesmo que fosse um café ou alguma coisa assim, para ficar registrado que eu trabalhei legalmente. Porque se a gente vê a carreira dos executivos, que eu admiro, no caso, lá em 2008 eu seguia muito, não tinha social media, né? Você tinha que fazer assinatura de revistas. Eu seguia muito a CEO, né, da Natura. E ela trabalhou, não me lembro mais se nos Estados Unidos ou no Canadá, mas em café, fast food, né? E ela colocou isso no currículo dela. É aberto para todos ver que o intercâmbio que ela fez é uma pessoa que admirava, de uma empresa ética. E eu, exemplo. Um exemplo, né? Eu fiz um projeto dessa forma e vim para estudar inglês, um projetinho de 2 anos, trabalhando na Austrália, porque é legal. E o clima? E o clima? A distância? Não, mas o clima. Mas, Cláudia, deixa eu entender então. Aí você veio, fez esses 6 meses de inglês com mais 2 meses de férias, depois você mudou para mais inglês? Mais inglês. Tá. E aí, mais quanto tempo? Não lembro. Eu acho que eu consegui entrar com esses 6 meses no Advanced e fui fazer o IELTS naquela época. Mas eu tive que fazer a IELTS 2 vezes, foi difícil. Entender a técnica, pegar uma nota boa. Eu lembro do primeiro teste que eu fiquei muito decepcionada. Pensei que tava joinha, não tava joinha. E é caro o teste, né? E eu comecei a criar estratégias, pensar e focar em inglês. E depois, porque eu fiquei estudante uns 2 anos e pouquinho, depois eu fiz o VET, por razões de realmente ter um break do inglês e poder trabalhar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro, porque tinha planejado fazer uma pós-graduação ou mestrado. Foi assim a estratégia. Tá, então aí fez esse inglês e aí o que mais você estudou? Eu estudei Business Management, VET, concluí. Esse foi curtinho.
acho que 6 meses só, Bondi Junction, conheci um monte de gente legal. À noite, eu trabalhava de dia, fazia todo aquele exercício para poder guardar mais dinheiro, porque eu estava guardando dinheiro para o mestrado. Eu não estava decidindo para o mestrado, porque o mestrado precisava de um inglês melhor e ia demorar a mais do que eu tinha planejado. Não ia, daí já ia passar dos 2 anos, eu estava preocupada de voltar para o mercado do Brasil. Mas o VET foi importante para descansar um pouquinho do inglês, que eu estava cansada na época, e fazer um curso interessante. E eu escrevi, eu tenho meu diário, eu escrevi assim, nesse curso o que eu quero. Porque eu sou uma pessoa que gastar dinheiro e não aproveitar o dinheiro não combina comigo. Gente, a dica, ela é da área financeira, então tudo que vocês pegarem aí de dica, ó, vamos saber se não deu certo, mas eu acho que deu certo, se ela tá aqui é porque deu certo. Deu certo, é uma estratégia bem simplesinha, mas deu certo. E, claro, a pessoa que eu tinha para me ajudar, uma pessoa como você, legal, falou, olha, Cláudia, faz o PET para você ter um break, né? É assim mesmo, você deve estar cansada, me deu uma consultoria. E ela falou, só que assim, as pessoas fazem o PET e não aproveitam, que não é um curso de qualidade, ele é muito simples, você já tem faculdade, né, no Brasil, né? Exato. Já foi na faculdade no Brasil, mas eu escrevi assim, Business Management, o que eu quero tirar desse curso? Eu quero aprender as palavras da minha profissão, vocabulário. Aí todo dia eu prestava atenção em vocabulário e comecei a ler Financial Review. E eu levava para minha professora, que era uma indiana, ela me amava, porque eu prestava atenção, fazia ela me explicar e ela se sentia motivada. Então, mas vamos lá então, agora a gente tem um adendo ali, porque quando a pessoa fala em VET, fala que não é qualidade. Então, vamos apresentar alguns pontos aqui. Não é qualidade comparado com os brasileiros que já têm bacharel. Exato, foi isso que me entendeu? Porque às vezes tá muito mais alto. E aí sempre em VET você fala, tá muito fraco, né? Tem que ser muito fraco. Então assim, eu gosto também do VET no long break, ou para preparar para um próximo step, eu gosto. Foi exatamente isso. Legal. E eu gostei da sinceridade dele. Ele falou, você vai voltar para mim e falar, entendeu? Mas se você tiver um plano, esse VET vai te abrir portas. E abriu. Eu comecei a aplicar por empregos que até então eu trabalhava com hospitality, a parte da estratégia. Desde que eu cheguei, eu conversei com pessoas e tinha pessoas que pagavam muito mais, de babá, de clínico, que não tem problema algum. Ou virar entrepreneur, né, e fazer coisas para a comunidade brasileira, uma série de coisas, né. Não tem problema algum, mas lembra, eu tinha uma estratégia, eu queria ser entrevistada e meu objetivo não era ficar na Austrália, era ser entrevistada numa empresa multinacional e seguir uma carreira internacional ou pelo menos uma carreira de sucesso no Brasil. E queria um inglês fluente de qualidade, né? Então, a minha opção foi, eu vou trabalhar em hospitality, vou bater nas portas, sem falar nada, até a pessoa me dar a oportunidade, porque eu preciso interagir com pessoas. O melhor lugar para trabalhar com hospitality, minha avaliação na época, era no City Center, CBD, não em café de lugares mais afastados, que a gente sabe, tem outros imigrantes. Eu gostaria, exato, network. A cabeça e a personalidade, mas isso também dá para ensinar, né? Assim, eu sei que você ensina, a pessoa pega a dica, sim ou não, né? Depende. Não, eu tô mais interessada em guardar dinheiro e voltar para o Brasil. Excelente! Eu lembro que na época algumas amigas fizeram exatamente isso. Eu falava, não posso. Elas falavam que você tá sempre apertada, não dá nem para fazer uma unha, porque você não ganha bem no hospital, eu não ganhava bem. O importante é ter clareza. Exato. E explorar, sabe? Porque tem vários cenários, né? Então, você precisa ter clareza para cada cenário que você tá. O que realmente isso está te trazendo benefício? Ou, de repente, o que você falou, poxa, o VET, eu já queria ter que começar.
Mas o Zé te preparou? Eu lembro que na época eu não fazia nada legal que muitas pessoas faziam. Mas também... Como assim? Não, legal como assim? Legal de ter E de tomar diversão. Isso, e tomar uma O cervejinha. pessoal acha que tá fazendo ilegal. Fazia tudo ilegal. Não, e tomar uma cervejinha. Ah, de diversão. É verdade. É verdade, que eu não fazia nada legal. Isso é nada legal. Ai, que coisa louca. De se divertir, de fazer uma unha, que é bacana. É bacana, você precisa, né? Mas são épocas diferentes. Mas são épocas diferentes. E eu tava tão focada, e daí, sabe aquele site da Austrália que fala What's on for free? Eu ia no What's on for free, eu fazia todos. Eu fazia. Tem coisa. Tão bacana! Eu fazia passeios para imigrante. Sim. Eu fazia andar pelo The Rocks e tem uns velhinhos que faz voluntariado. Então, assim, eu abri meus olhos assim para tantas coisas. Assim, tinha meus contatos com a comunidade e acho que você criar uma família, se tem pessoas que são amigas até hoje, desde que eu cheguei até hoje. Mas você tem que estar aberto para fazer uma integração com o que acontece na cidade que você está, né? Então, em Sydney, eu estou em Sydney, né? Tem esse WhatsApp, né? Esse website antiguíssimo. Eu sei, ele tem ainda? Tem, né? Mas ele parou um pouco, né, de divulgar. Olha, eu fui em alguns eventos no ano passado. Eu fui na Sinfonia do Parque, for free. Meu marido, de onde que é isso? De onde você sabe isso? Eu falei, da época que eu era estudante. Eu falei, olha, vai ter uma sinfonia com firework em Parramatta. Nós adoramos músicas clássicas. Meu marido é europeu. Ele fala português? Fala português. Ele não é brasileiro, não? Não. Então, peraí que a gente já vai contar essa parte. Tá, a gente conta essa parte Legal. depois. Mas, voltando pro VET. O VET eu usei como um degrau para aprender o vocabulário. E eu escrevi lá pra mim, porque eu acho que você ter coisas claras, objetivas e escritas, muito importante. Muito importante. Uma dica te ajuda a ter clareza, principalmente no momento que você tá sozinho, fica triste, acontece alguma coisa chata, você opa, eu tô aqui pra quê? O que eu vou fazer? Quanto tempo? Você trabalhou inicialmente, fala um pouquinho dos trabalhos que você fez, que você colocou lá no currículo, que você foi sair para trabalhar legalmente para poder de repente colocar no currículo e fazer parte da minha jornada. Olha aí, ó. E me colocaram pra ficar no caixa registradora, rápido. Muitos cafés, muitas ordens, e eu fui ficando cada vez mais orgulhosa. E no final, eu fazia o bookkeeping do meu chefe, porque ele tinha muitos cafés. Chefe indiano, eu também tenho uma paixão muito grande pela comunidade indiana, porque as pessoas que eu conheci foram uma bênção na minha vida. Assim, incrivelmente abençoada, honestos, me pagaram bem, me ajudaram. Então, um café muito bem. Você pensa quantos cafés eles fazem, né? Ali na centrão mesmo, onde para os ferries. Vamos lá dizer pra galera então. Então, se a galera quer ter uma oportunidade, pode trabalhar no café, porque muita galera trabalha na cozinha, né? Você ajuda no chefe, lava louça, pega um no freezer, ajuda a cortar, faz tudo ali na cozinha. Faz tudo. Ajuda mesmo. Mas é legal, porque aí você já conhece o background do produto, quais são os itens, como é feito, né? E aí depois vai para poder servir uma mesa. Depois já tira os pedidos. Daqui a pouco já tá no caixa fazendo o primeiro atendimento. Então é uma dica muito legal mesmo. Muita gente fala, eu quero trabalhar de kit vende. Gente, portas, oportunidades. Né? Aproveitem, às vezes. É o que eu falo, pessoal. Vai lá, né? Toma decisão precipitada, não acha que vai sim, às vezes você tem que falar o hospital é de totalmente 15, então você tem que ser pessoa esperta, você tem que desenvolver, você quer, né? É uma ótima oportunidade para poder, bora entrar essa oportunidade de conversar, fazer amizade, network, é o lugar. Para mim, é o lugar. Tanto é que quando eu acabei, né, o meu inglês se desenvolveu tanto, fiz até o bookkeeping deles depois, já estava no começo do meu mestrado, e fazendo um bookkeeping neles, e eu já tinha outro emprego. Eu trabalhei na David Jones, uma loja de departamento chiquérrima. E meu sotaque não era um problema, meu inglês não era bacana igual era hoje.
bacana, que eu conseguia conversar com os clientes, mas, veja, se eu tivesse começado... Medo? Como que foi, assim, pra você? Você foi com medo mesmo ou você se... Medo mesmo. É, mesmo. Porque dá, né, o medinho. Sim, sim. Por exemplo, o dia que eu estava procurando emprego, eu tinha levado um monte de currículo na mão, né? Assim, fui na escola de manhã. Old school, gente, viu? Mas é que funciona ainda, muita Funciona! né? Fui lá, imprimi tudo, comi, falei, ai, eu vou. Hoje eu vou. As minhas amigas me tentando, não, eu tenho aqui ó, uma casa pra você pagar X dólares por hora, nem preocupa, ninguém vai falar com você, você vai ficar quieta. Eu preciso quebrar essa barreira, eu devo isso pra mim. Eu não vim pra cá pra juntar dinheiro, né? Acho que se a pessoa vê, é a clareza que você falou, concordo plenamente. Eu vim pra cá e eu não cumpri a minha missão, porque nós temos que ter uma missão com a gente mesmo, correto? Né? Enquanto empresário, enquanto, né? Nas esferas que a gente atua. Naquele momento eu tinha uma missão como estudante que era atingir meu objetivo, me dar aquilo de presente. Eu paguei aquilo, né? Eu paguei fazer aquilo valer. E eu, assim, ai não, gente, muito obrigada. Eu fui lá com os meus currículos, né? E bati várias portas, não precisamos. Aí outras eu falava gaguejando, ou não falava, ou sabe, né? Falava muito mal, gente. Eu cheguei aqui falando yes, no, né? Coffee, isso. Só que você insistir e ter fé, né? E pedir ali pra Deus, eu não vou desistir, eu preciso arrumar um emprego. Eu já tava nos finalmente das minhas saves especiais. Tá. Aí já ia gastar dinheiro que tinha planejado pra comprar o próximo curso ou alguma coisa assim. Eu fui batendo de porta a porta naquele dia, agora eu realmente preciso de um emprego. E se eu não tiver, eu vou ter. Eu fiz alguns babysitting eu gostava. Principalmente essas famílias tinha cachorro muito mal. E eu pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser, preocupado com o dinheiro. Parece familiar isso, né? Quem preocupado nunca? com o dinheiro, cansado, se sentindo sozinho, sem saber, né? Tô fazendo a coisa certa, sim ou não, né? Aquelas coisas assim. E é o meio de semana, né? Final de semana. A gente vai na igreja, a gente conversa com as pessoas, recebe aquele carinho, né? Mas aí no meio da semana tá sozinho, né? Sozinho com flatmate, essa realidade, correria, né? E eu recebi tantos nãos aqueles dias, tantos, mas daí eu tava quase desistindo, eu tava andando e eu olhei esse local. E esse local era lindo, assim, era um café maravilhoso dentro de um prédio que eu sonhava trabalhar no futuro, assim, né? Né? Centro financeiro comercial, internacional, alguma coisa assim. Eu vi lá, National Australian Bank, vi lá, AMP, isso, aquilo, prédio enorme, né? E o café chamava Lobby Café, que era na entrada lá embaixo, né? E tinha outras coisas e tal. Aquelas portas giratórias. Muito legal, muito legal. Bem pertinho do aqui. As pessoas andando de terno, gravata pra cá, pra lá, essas coisas que naquela época me impressionava muito e me deixava desconfortável, insegura e um pouquinho envergonhada, claro, né? E daí esse eu pensei, não, esse eu vou passar, né? Fui passando, literalmente eu fui passando. Olha a coisa maravilhosa. A pessoa que era o barista era um italiano. E ele estava desesperado, ele que gerenciava o café, estava desesperado para funcionário, porque aquele dia 2 funcionários saíram, aconteceu alguma coisa, não sei, não consigo lembrar. O nome dele é Alberto. E eu olhei, eu fiz currículo, olhei, a coragem não deu, eu fui virando ele, espera. Ele me chamou. Sério, eu conto essa história pra todo mundo. Aí ele tinha vontade de fazer um café, eu fiquei só de choque, assim, do lado de fora ainda. Aí ele veio correndo e falou, currículo, me dê. E eu não entendendo nada que ele tava falando. Sério. Porque ele tava naquele dia, sem kit rate, sem ninguém pra ajudar ele no floor. E tava lotado. Aí ele se explicou tudo e falou, né? Você ajuda esse cara aqui, não preocupa.
Aí conversou comigo um pouquinho em italiano, eu entendi um pouquinho, respondi, ai, brasileiro, ai, uma bênção, né? Pronto, eu já fiquei trabalhando. Brincou naquela hora. Era pra ser. E ele ligou no mesmo dia pro dono do café, que era o nosso chefe indiano. E peraí, que tá com uma chuva de folhas. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso. E explicou. E ele explicou que eu não falava e tal, mas não tinha problema, que ele ia dar um jeito de achar alguém para trabalhar que falasse, mas que eu seria ótima para o Kitchen Range ajudar e ele ia me ensinar. E ele fez isso, ele ensinou tudo. E ele me apresentava diariamente para todos os clientes. Então, assim, era um lugar onde o customer service era muito especial, com todo mundo de terno, gravata, tinha fumódromo, né? Acho que não existe mais, tinha uma área que eles ainda fumavam. Os clientes iam lá todo dia, faziam reuniões lá embaixo, descia do prédio, o pessoal ia fixo. Ia fixo. Aí eu estava lá, né? Por lá, ele falava, oi, fulano de tal, esse daqui é a Cláudia, ela é estudante do Brasil, ele já ia apresentando, a pessoa falava, muito obrigado, quando você vier aqui, né, por favor, tudo em inglês, né, por favor, conversa com ela, ajuda ela já tem faculdade, ele fazia uma propaganda minha danada, e as pessoas começaram a prestar atenção e conversar comigo, e me ajudar. Nossa, que cara legal. Uma equipe fantástica. Nossa. Fantástica. Customer service. O que não tem muito na cidade, certo? Vamos falar sobre isso. E eu apaixonei naquele lugar, ganhava um pouquinho em comparação a todos os meus colegas, mas era o correto, o ambiente super saudável. E eu conheci pessoas ali que até hoje me ajudam. Pessoas de bancos, minha área, e que encontram comigo e falam, Cláudia, lembra o que aconteceu? Lembra da vez conversar? Eles falam assim pra mim, os meus amigos daquela época, os italianos, I'm so proud of you. I saw so much potential. Sabe? Essa história levava, e essas pessoas ali, fui bem recebida, claro, tive perrengues, solidão, né? A gente fica só, principalmente no final de semana, mas eu amava o meu trabalho e eu comecei a gostar da escola e comecei a me esforçar mais por causa disso. Exato, uma conexão com a pessoa. Exato, e o chefe de cozinha, que era o meu chefe imediato, o Alberto, o gerente geral lá do café, e barista. Normalmente o barista, né? Não sei se é assim ainda hoje, né? É o principal, né? O barista é o que faz o café. Sim, ainda é. Mas o chefe da cozinha, filipino, E se você professor de inglês. para participar, Na Filipina, professor de inglês, mas ele fez sacrifício de migrar para cá e trabalhar em hospitality, porque tinha muitas horas nos shifts, porque ele estava pagando o mestrado da esposa dele para pegar residência. Como a vida é interessante. Ele me corrigia toda hora e conversava comigo, ia falando. E claro, ele é filipino, sotaque de filipino. Não tem problema. Escrevia, dava dica pra mim de cartinhas, o que era pra escrever, como que era pra escrever. E, por exemplo, quando eu fui me apresentar na David Jones, eu fiz um acordo com eles, de eu trabalhar lá, continuar trabalhando lá em todas as minhas férias. Como o Café Busy, eles tinham capacidade de organizar minhas férias, tudo estava prometida para eles, né? E minhas 20 horas eu queria fazer na David Jones, que eu queria estar escrito no meu currículo, lembra do projeto? Pra galera, pra galera entender. Nas férias dela, ela podia trabalhar mais horas do que dentro do nosso estudante, que naquela época era 20 horas, hoje é um pouquinho, 20 e poucas horas. Só! Mas é pouquinhas horas a mais, mas nas férias, então as pessoas ficam lá, pode um pouco. Pode. E nesse momento que nós estamos falando, o critério ele é bem claro. O curso, né, quando você não está em curso,
pode ser necessário trabalhar mais horas. E os consultores de educação, eu gosto de chamar vocês assim. Sim. Consultores de educação. Faz o seu planejamento. O meu consultor, eu falava, olha só, Cláudia, você tem esses gaps. Olha só que interessante. Eu negociei com o meu chefe de café para um lugar que eu amava. Eu não queria sair, queria fazer parte daquela equipe, construir relações lá, mas eu queria fazer algo melhor para minha carreira. Ele, como filho de imigrantes, entendeu perfeitamente. Sem problemas. Nós somos busy, você é uma funcionária fantástica e útil para mim. Me dá o seu schedule, né? Me dá uma programação, faça suas horas legais, nada entre jobs e todo o seu tempo livre que você pode trabalhar se você trabalha com a gente. E eu estava coberta, nos lugares eu tinha o suficiente, correto? Para fazer tudo. E muito assim, chutadinho, porque na David Jones também não era o melhor salário por hora, né? Tinha os melhores, mas a oportunidade tá dentro de uma loja de departamento super chique, né? Aí eu já me sentia bem naquela época. Muito bom. E quando que acabou a sua jornada de estudante? Você fez mestrado, não fez? Meu mestrado, eu interrompi ele. Olha, literalmente, não veio na entrevista. Pode ser. Meu mestrado, eu interrompi ele por causa de uma oportunidade que vocês possuem. Mas eu comecei ele porque quando eu estava fazendo entrevistas em inglês, lembra que eu queria voltar pra lá. Não estava legal. E o estudo de carreira lá no Brasil falou, ai, você precisa dar uma melhorada nisso. Precisa, não tá legal ainda. O inglês, para você realmente trabalhar com você positivo, você tem que pegar o telefone e atender seu sonho. Você pegar o telefone e conversar. Não era nem de frente a frente. Queria dar o telefone. Eu acho que é o desafio de todo mundo. Esse era meu desafio pessoal. E eu não preocupava de sotaque. Se você não for preocupado de sotaque, você não chega em lugar nenhum. E foi meu chefe indiano que falou isso pra mim. Bom, a minha mãe tem um pós-doutorado. O sotaque dela indiano forte, né? Mas ela tem emprego em todo qualquer lugar. E ele falava assim, Cláudia, filho de imigrantes têm sotaque muito forte e não falta emprego para quem tem sotaque de cidade. Não é o sotaque. Escreva com qualidade, profissional, né? Profissional de finanças. E fale o mais correto possível. Pequenos errinhos também não faz tanta diferença. E as pessoas foram me dando testemunho de como é. E eu parei de ficar muito preocupada com o sotaque, foquei em falar fluente. Aí eu olhava pra mim, todos os dias de manhã eu falava, eu vou falar fluente. E eu vou entender uma conversa no telefone. E eu me esforçava. Passou muito bem, muito. Chorar, lembra assim? Chorar. Nossa, chegou esse um perrengue e uma vitória, lembra? Você tem um perrengue e uma vitória? Eu passei o perrengue quando eu cheguei, exatamente no aeroporto, pra eu não falar nada, que perderam minha mala, né? Começou o intercâmbio. Perdeu a mala. Eu nem entendi que perderam minha mala, eu pensei que roubaram minha mala. Sério? Perderam minha mala, mas depois acharam e devolveram a contas, né? Mas como que eu ia cumprir tudo aquilo, né? E eu perdi a pessoa que ia me buscar, porque ele pensou que eu não cheguei, ou uma coisa assim, lembra, gente? Naquela época a internet não era assim, moderna. Você pegava e sim, né? Eu tinha o número do telefone no bolso pra ligar, então deu tudo certo. Migração, tudo certinho. Tudo com uma pastinha, tudo impresso, né? Nada que não pode trazer, eu não trouxe. Até hoje. Eu não gosto de trazer coisas que não pode trazer. Bonitinho. E mal subiu. Só que eu saí de lá sem saber se eu ia ter roupa ou não. Só com a mochila e com a água. Depois de horas e horas de viagem. Aí, a pessoa que eu ia ficar, eu escolhi um stay. Pra ficar com a família australiana, não de brasileiro. Fazia parte da estratégia. Depois eu mudei com amigos
mas fazia parte da estratégia. Eles mochilas, tadinhos, eles tentando ajudar, não entenderam. Daí me botaram pra descansar, me deram comida, e daí eles mesmos foram ligar, sabe? Se entenderam. Aí eles entenderam, eles falavam, né? No worries, tudo ok. Fiquei lá uma semana sem saber o que aconteceu. Hoje em dia, o intercâmbio tá muito mais fácil. Né? As pessoas já chegam aqui, elas já, até pelo Google, elas já conhecem a casa, elas conhecem a rua, elas fazem um caminho, né, da escola pra casa de casa. Já conhecem. Então, você acredita? Então, agora, não sei se as pessoas vão entender o perrengue que eu passei. Você entende? Eu passei cada perrengue, né? E eu tinha um mapa, um papel, e eu marcava onde eu tava indo. Olha isso, que loucura. Enfim, me levaram na escola e dali, né, na escola eu entendi que a minha mala ia chegar, a minha mala chegou. Entregaram lá na minha homestay. Na homestay, isso é interessante. Eu fiz um teste, porque eu não sabia nada de intercâmbio, né? E não existia essa facilidade de você conectar com as pessoas online, com quem ficar. Eu não queria ficar com pessoas estranhas. Eu achei que numa família seria uma experiência bacana e mais segura, para começar. Então eu tinha 6 semanas de homestay, para depois eu decidir. Aí depois eu encontrei uns brasileiros maravilhosos, com as amigas, né? E daí fomos alugar um apartamento em Sydney. Foi, deu tudo certo. Agora, uma vitória muito legal, que eu não esqueço, eu acho assim, presente de Deus no meu PR, mas isso é outra época, né? Minha permanência em residência. Minha permanência em residência saiu em 1 ou 2 semanas. Tem um amigo meu que falou, Cláudia, eu também saiu em 1 ou 2 semanas. É uma época diferente, tá, gente? Uma época diferente. Aí eu tava naquele impasse, né, do que fazer, e eu fui pro Brasil e conversei com minha família de férias. O meu pai falou, filha, olha, eu sei que você tem esse sonho de ser executiva, tudo, mas o Brasil tá assim, taçado as dificuldades. E você tá com um tempinho já fora, né, do mercado. E eu sei que você pode conseguir um emprego bom, mas não seria interessante você ter esse passaporte australiano e daí você trabalhar em outros lugares? Porque tem a América, tem o Canadá, abre portas, né? Aí minha mentalidade tinha mudado um pouco, já estava pensando em ter um passaporte australiano. E meu consultor de educação me dando feedback de como é que estava algumas coisas bem complicado. Claro, bem complicado lá no consultor de educação. Eles não deixam da gente, né? Eles dão assistência. Não, que legal. Aí falou, ó, quando seu pai tá certo, quando vem no Brasil, eu falei, mas quanto é o mestrado? Né? Aí eu vi a conta do mestrado e falei, Jesus, e agora? E agora? Será que faz? Será que não faz? E aí foi que eu fiquei mais aberta para a ideia de sponsor, mas eu não fui atrás, na verdade. Comunidade. Como é que eu consegui? Comunidade. Eu, na época, ia numa igreja bem pertinho da cidade, tinha muitos contatos lá, e eu expliquei para algumas pessoas que estavam nesse momento e provavelmente gostaria de voltar, mas estava com dificuldade, ia começar um mestrado, e uma pessoa lá me apresentou para uma pessoa que precisava de alguém com experiência na área financeira. Uma empresa pequena, bem pequena. E eu tava no shift na David Jones, eu sempre fui muito aberta com os meus chefes. Fui lá e falei, olha, Patrick, tá acontecendo assim, assim, assim. Entende bem, né? Com certeza, começou lá no shift, vai lá, tem certas profissões na Austrália que tem uma carência de profissional incrível. E ele contratava a pessoa ficava um pouco sair, contratava a pessoa, ele desenvolveu uma estratégia. Ele falou, eu vou contratar uma pessoa que precisa. E ele também colocou, ele era membro da igreja, ele colocou essa palavra, olha, eu quero contratar um estudante, eu quero contratar uma pessoa assim, ó, que precisa do emprego de uns 3 a 5 anos, eu vi aí que tem possibilidades aí de sponsor, ele fez a pesquisa. Ele não conseguia fazer retenção de funcionário, ele estava atrasando ele bastante. A gente é empresário agora, sabe como é difícil, né? Aí ele já estava lá de braços abertos esperando, né? A pessoa que me recomendou para ele, uma pessoa da igreja que gostava de recursos humanos, trabalhar com recursos humanos num lugar totalmente diferente. E faça amizade com pessoas estratégicas também, né? Então ela falou, Cláudia, essa pessoa que precisa muito, mas é uma empresa pequena, né? Você já trabalhou em empresas grandes e
né, esse aqui é o telefone, né, conversa, liguei, morrendo de medo, porque eu já estava acostumada a conversar com pessoas pelo telefone nessa época, mas com pessoas que já estavam acostumadas comigo, não a primeira vez no telefone em inglês. Aí ele falou, pode vir? Eu fui. Eu falei, ai meu Deus, espero que eu tenha entendido certo, né? O horário de chegar. Cheguei, naquela época eu tava dirigindo de carro, cheguei, carrinho velho, né? Que a gente sempre tem no começo. Fiz a entrevista, quando eu tava no caminho de volta, ele já me ligou e falou, pode começar, isso. E daí já vai, faça um teste. Se você gostar da gente, a gente gostar de você, em 3 meses vamos fazer sponsor. Então, bota um pause no seu mestrado. Falei, não posso porque eu já paguei, já tinha pago. Aí eu né, fiz o que deu e fui e comecei a trabalhar. Eu fui sponsorada como Mortgage and Finance Broker. Assim. Por quê? Ele não ia conseguir me sponsorar como contadora, porque eu não tinha terminado, não fiz só contabilidade no Brasil, lembra? Eu fiz pós, né? E eu não tinha CPA. Então, para ele me sponsorar, eu precisava de CPA, precisava de umas outras coisas. Eu precisava fazer um curso de bookkeeping, que eu não queria fazer. As áreas para o CPA, ou algo que realiza a de contabilidade. Exato. Então tem que ter a profissão reconhecida nesse órgão. E esse processo Exato. E não é um processo rápido de sponsor. A empresa dele também não estava pronta, tinha que se preparar, nós sentamos, começamos com advogado. E eu achei bacana, porque eu já tinha que fazer os 6 meses do mestrado, já estava pago, eu queria fazer para ver se eu gostava. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Excelência, qualidade. Entende? Então, assim, se eu for trabalhar para os outros, eles não deixam sair. Mas é a minha personalidade. Se sponsorada, depois eu vejo. Porque daí eu tinha mudado e pensei, então a minha estratégia ela foi flexível, né? Pensei, depois, né, de ter conversado com algumas pessoas, principalmente com a minha família, eu vou pegar esse passaporte australiano. Aí depois, qualquer coisa, eu vou trabalhar mais próximo do Brasil, pelo menos, né? E a gente fez todo o processo, mandou o sponsor e o sponsor saiu muito rápido. Assustador, rápido. Advogado bom. Eu preenchi a maioria dos documentos. Quando a gente mandou, era também uma fase diferente, né? Porque foi depois do Financial Crisis, né? O Global Financial Crisis. E a migração foi muito rápida para as profissões que eles precisavam. Se a empresa demonstrou que precisava mesmo, que essa pessoa tem as qualificações corretas, já trabalhou na área, faz sentido? Faz sentido? Rapidinho. Menos de um mês saiu tudo. Brincou. Menos de um mês. Aí eu continuei no mestrado para não perder o dinheiro que já pago. Literalmente. E daí, esse foi o... E de lá eu apliquei meu PR, né? Quanto tempo você ficou bem? Depois que eu peguei meu PR, eu fiquei com eles mais quase 3 anos. E ficamos amigos. E durante o PR demorou quanto tempo? Naquela época era o 4 anos? Não, naquela época você trabalhava 2 anos e pouquinho, né? Aí eu já tava aplicando pro PR. Aí eu peguei o PR e ainda fiquei. Total que eu fiquei pra eles, eu fiquei com eles quase 6 anos nessa empresa. Sim, 6 anos de amizade. Top! De tudo. Crescemos muito. E eu apaixonei por Mortgage Broker. Me apaixonei. E de lá eu saí, descansei um pouquinho. Break, já tava com o PR, já tinha aplicado já meu Citizen, né? E fui trabalhar numa empresa de Financial Planning em Cronulla, com uma empresa muito grande, uma carteira de clientes gigante, como o Mortgage Broker deles. Então, é isso. De lá, eu abri minha empresa. Clau, explica pra galera o que faz uma pessoa da sua área. Porque para mim, brasileiro não é normal. A tradução dessa profissão, ela seria corretora de finanças. Mas o corretor de finanças no Brasil é mais relacionado ao stockbroker, né? Compra e vende ações, coisas assim. Na Austrália, o Finance Broker é a pessoa que organiza financiamento para a pessoa comprar uma casa, um carro, um terreno, fazenda, negócios. Esse é o Finance Broker. Então nós somos um especialista de empréstimo.
para investimento, né? E para casa própria também. Para mim, depois do sonho de falar inglês, legal, não legal de inglês, legal? Legal. Só para fechar essa questão do inglês, eu já volto a apresentar a opção. De fato, fez a Cláudia fazer falar inglês. Posso ser bem Real e oficial. conversar com as pessoas, perder o medo. Não conversar só com namorar. Sério. Quando eu tô assim, chata. Você é casada com brasileiro? Eu não sou casada com brasileiro, mas eu conheci meu marido depois que eu já tava dividinho, porque a pessoa que era tão focada Namorava, né? namorava todo tempo. Não tinha tempo pra namorar. Eu tinha uma restrição em relação a isso, porque aqui a gente pode falar coisa pessoal, né? E eu não queria, mas é eu. Tá? Eu sei que muita gente não é assim. Eu não queria estar com uma pessoa que, pela cabeça dela, passasse possibilidade que eu fiquei com ela, eu não queria. Combina comigo. Eu sou geração mais antiga, né? Vou fazer 50 anos ano que vem. Eu sou independente. Eu gosto de ser independente. É 35, não é? Então eu conheci ele depois. E daí quando eu relaxei, tava tudo certo. Tinha mudado. Muda, né, a cabeça, né? Você falava, agora sim. Mudando de emprego, eu falei, ai, eu acho que eu preciso de alguém. Você tem hoje uma família, tem filho? É muito bom ser cuidado, é muito bom. Quando eu falo independente, não é aquela independência feminista, né? Porque cada um tem seu papel, né? Eu casei tarde, né? Eu casei com 40 anos. E ele já tinha uma filha do primeiro casamento dele, graças a Deus. Então eu tenho minha stepdaughter, ela é linda. Ela tá fazendo oportunidade de família. O futuro pode trabalhar com a gente, claro, né, se ela quiser. E tentamos muito ter filho, mas não conseguimos. E agora, então tá um pouquinho tarde, né? Só um milagre mesmo, né? Mas a gente bem em paz com isso. Bem resolvido. Mas sim, família é muito importante. Eu me sinto muito grata por ter ela na minha vida, né? Então eu vou ter netos também, né? E temos um show, que é o filhinho da família, né? Então nós somos 4. Sou eu, o Michael, ela, né? E o Marcos fala português, porque eu já fui uma vez seu. Sim. Ele tava lá só falando português. Mas ele aprendeu português depois? Meu esposo é filho de imigrantes, ele nasceu aqui, ele nasceu em Sydney. E os meus sogros são da Bósnia, né? Eles têm Serbian Heritage, que é aquela área, né? Bem pertinho de Dubrovnik, lá, bem pertinho lá da Croácia, né? E eles voltaram, porque eles estavam se sentindo sozinhos, etc. Então o Marco foi de volta pra lá quando ele estava com 5 aninhos. E estudando inglês, então ele fala inglês, fala Sérvia, né? E aqui, quando ele estava aqui, a paixão dele, né? Como é que ele fala, por exemplo? Quando ele estava aqui, a mãe dele trabalhava imigrantes, né? Muito. E ele ficava no daycare, tia dessas em casa, que ela era acho, da Colômbia ou alguma coisa assim, então ele falava espanhol. Daí era uma das coisas que a mãe dele quis voltar embora, tadinha. Porque a comunidade sérvia era muito pequena, então ele chegava e matava, olá, mamãe, desse jeito. E daí as tias dele lá da Sérvia tiravam sarro lá, a Sofia ficou com tanto medo. E ela era sozinha lá, porque ninguém entende porque eles voltaram, né? Tá, ela levou o Marco, ficar com os primos dele e tudo. Então ele tinha essa paixão por espanhol. A vida toda ele tentou aprender espanhol, comprava CD. E ele voltou pra cá pra fazer faculdade, porque ele é australiano. Ele nasceu aqui, não sei se funciona da mesma forma, né? Nasce aqui, passou por morte. Então ele voltou pra fazer a faculdade, os tios dele, né, acolheram ele aqui. Ele fez o último ano da high school, né, o último ano do segundo grau, e fez faculdade aqui. Fez amizades com pessoas que falavam espanhol, que ele é bacana. Mas, quando a gente se conheceu, ele falou, opa, acho que agora eu vou me dedicar. Ele adora línguas, o ouvido dele é muito bom. E ele começou a estudar sozinho.
e fala comigo. Então a gente fala olha português em só, casa. e a gente aqui no inglês, ó, no país, ralando, e ele tem facilidade, né? Tem facilidade. Que legal. Ele fala bem, Engana, não tem dificuldade, não. engana. Você olha assim, você fala assim, será que é? Não é, mas quando ele abre a boca, você fala, é brasileiro. Ele fala com autoconfiança, É. né? E ele fala coisas que a gente fala no sul, Exato. né? Fala as palavrinhas do sul, é muito engraçado. Muito legal. Clau, a gente tá indo pra fase final, mas eu só quero dar mais um pouquinho de ênfase no que você faz, como você pode usar madeiras, aquelas pessoas que estão ali. Você vai estar convidada porque a gente vai falar só sobre esse assunto, então você vai ter que colocar um dia só pra gente falar da sua área, porque tem muito pra explorar. Mas como você pode ajudar os brasileiros a realizar sonho no Austrália? E que sonho é esse? Olha, o sonho de comprar sua casa própria ou comprar o seu imóvel de investimento, né? Estamos muito falando de rent invest, né? Porque algumas cidades na Austrália, como Sydney, comprar para você morar, às vezes, dependendo da sua situação, fica inviável, né? Mas você pode comprar para investir. Ter a casa, para mim, depois que você fala inglês, que você tem seu PR, que uma casa é aquela próxima montanha que você conquista. Por quê? Ficar para sempre num país como imigrante, pagando aluguel, tudo bem, mas eu acho que vai ficar faltando uma coisinha, né? Porque já desde o Brasil a gente tem sonho da casa própria, não é? Tem que preocupação com o futuro, né? Exato. E não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de Eu amanhã. acho que, desculpa te cortar, mas por experiência, o custo mais alto que a gente tem aqui é moradia. O aluguel. Entendeu? Se você conseguir liberar, você vai Liberar liberar. ou aquele valor que você paga de aluguel, pagar no imóvel que vai ser seu. Sim. E você tirar aquele peso das suas costas. Hoje em dia eu vejo que as pessoas vêm conversar comigo, essas salas estão até pesadas, principalmente as que moram nos capitais, né? Tá dando um aluguel, falando, meu Deus, olha aqui, ó, 50 mil por ano, 60 mil por ano, se a família é grande, precisa um salário inteiro de Uma pessoa, né? Foi, porque né, se você está aí no seu tempo de 75 mil, tira o táxi, sobrou para tudo para aluguel. Então, como está trabalhando no casal, só para pagar o aluguel. E os solteiros? Ai, meu Deus, eu fico tão preocupada com os solteiros. Eu gosto muito dos jovens, eu sou muito focada em educação. Então, ajudar eles a realizar esse sonho é muito importante. Para realizar esse sonho. Mas, ó, Tem segredo? quando eu cheguei aqui, a gente falava assim, nossa, comprar um imóvel na Austrália é impossível. Não é possível. E aí hoje a gente já tem visto que não é bem assim. Tem meios, tem caminhos, é claro, você tem que ter uma financeira, né? Pra fazer investimento, planejamento, mas não é possível. Planejamento financeiro, objetivo, clareza, o que cabe no meu bolso, o que eu estou disposta a me comprometer a pagar. Então, por exemplo, uma coisa que eu converso muito com os casais é quanto que você quer pagar? Eu faço assim, a parcela, eu faço já primeiro ponto, porque, primeira reunião, porque eu quero entender, você fica confortável com essa parcela, principalmente quando a dúvida é para morar ou para investir. Aí tem alguns casais que vão falar assim, ou né, os solteiros, olha só, eu divido casa, solteiro, eu divido casa aqui com a galera e eu pago 350 por semana. Quero pagar $1.000 por semana na casa própria e eu tenho a responsabilidade de juntar gente para né, me ajudar. Às vezes a pessoa até pode, né? Porque o salário permite aquilo. O que vai fazer? Vai comprar num outro estado, lá em Sydney, como investidor. Quando é casal, é a pergunta assim, tá, um salário já está indo só para pagar aluguel, então não é melhor a gente capitalizar isso, né? Esse salário que você pagar uma coisa que é sua, porque daqui tantos anos, né? Planejamento e saber o que eu posso e o que é, né? O que eu fico confortável. Tanto casal que vai chegar, umas famílias vão chegar e falar, eu preciso de uma casa com tantos quartos, tantos... Quando ele vê o valor da parcela, fala, nossa, eu não vou conseguir fazer mais nada. Olha, eu nem tinha sem viajar. Não tomar ação nenhuma e não comprar nada, aí tudo pra trás. E o tempo passa e o aluguel só vai subir. Então, o que eu explico muito, já foi num dos seminários que eu faço para primeira casa, que a gente pode até chamar ele de first time buyer, nem precisa ser primeira casa própria, né? Porque eu explico os dois direitinho.
o aluguel só vai subindo, correto? E a sua prestação, ela vai começar um pouco mais alta que o seu aluguel, em muitos dos casos vai começar, mas ela vai baixando conforme os anos vão passando. Olha a diferença. Então, se a pessoa entender que o aluguel é mais barato, mas ele só vai aumentar e é isso. Você vai sempre precisar alugar. A casa vai ser mais um pouco, a casa ou o apartamento, que seja, vai começar com mais sacrifício, mas ele vai abaixando ao passar dos anos e muda aquela coisa de visão de futuro, né? Talvez vai ser um sacrifício muito grande agora, né? Mas ele vai mudar a sua qualidade de vida pro resto da sua vida. Daqui 5 anos você está virando a chavinha e o aluguel daquela casa que morava só subiu, mas a sua prestação diminui. Você volta a viajar, você volta a fazer sua unha, né? Mas, Cláudia, eu entro em contato com ela, eu marquei com todos os dados. Eu preciso de ser, mas ela vai gostar. Cláudia, dica de ouro, só pra assim pra galera que acompanha hoje no Austrália. Qual é o primeiro passo? Falar com o entender qual que é a sua situação, né? Claro, se você já tiver sempre, já está organizado, melhor ainda. Se você não está organizado, tem que organizar primeiro. Primeiro passo, falar, entender. Entender se o que você ganha hoje tá, entender se você precisa de um novo emprego, ou né, mudar de cargo, ou se precisa guardar um pouquinho mais de dinheiro para dar uma entrada. Tudo planejamento, porque às vezes é super possível. Eu tô no caminho, então será que eu vou assistir? Será? Eu vou mudar aqui. Pelo menos agora eu já sei, eu tenho um plano, já conheço, já sei exatamente né, quanto que eu preciso. Quanto de entrada vai dar, quais são os prós e os contras, a gente explorou vários. Eu também gosto de questões de adoro essa de modas. Não, eu acho que o brasileiro, ele sonha grande, ele empreende, ele é fantástico, né? E tem um imóvel hoje em dia, tanto aqui quanto no Brasil. Veja, se nós temos alguns dos nossos familiares lá no Brasil que estão pagando aluguel, vocês não ficam preocupados? O aluguel está subindo em tudo quanto é lugar. Ter o seu cantinho, ele faz parte daquela calma do seu futuro, do planejamento do futuro, né? Saber que você vai ter ali ou uma renda para quem planeja sempre estar viajando por aí, vai se aposentar para começar a viajar, ou ter seu cantinho pago, porque quando se aposentar ele vai estar pago, né? Aí tem uns que vão ser um pouco mais, arrojado e vão querer comprar 10 casas, vai fazer um planejamento de construção de riqueza, isso é diferente, mas o básico é muito importante, cumprir, né, resolver aquele, é igual o inglês, né, o inglês, eu falei que eu paguei aula particular, quando eu comecei a trabalhar com broker, e eu atendia clientes numa área de Sydney, que não tinha imigrante na época. Então eu ficava um pouco, não constrangida, porque já estava mais resolvida, né? Mas ficava preocupada com os meus clientes. Eu, ai meu Deus, ficava com dó deles, né? Deixa eu dar uma melhorada, como é que eu vou falar, como é que... E a minha professora, ela ia lá no escritório, duas vezes por semana. E eu tinha que mostrar que meu vocabulário mudou, que eu estava falando mais interessante, australiano, fiz questão. Não precisa ser só australiano, tá? Mas naquela época eu me conectei com uma professora australiana e ela me ajudou muito a completamente esquecer seu sotaque. Completamente, sotaque é a sua identidade. Olha que bacana. Sotaque é a sua identidade. Tom da voz é a sua identidade. Só precisamos que você converse com clareza e segurança. Mas bora lá. A gente não tem idioma. Você sabe da minha idioma? Você sabe da minha idioma? Eu vou fazer isso. A minha idioma é assim. E hoje você também vai dar 3 Todos. Intercâmbios.
eu acho que aconteceu nesse momento de duas formas, viu? Porque eu, Cláudio, falo é com todos. E quem não faz, está perdendo a oportunidade de crescimento. Pelo menos crescimento e experiência. Eu vim tarde, né? E me acrescentou tanto na minha vida que chegou num determinado momento, quando eu estava no impasse do mestrado, etc., eu pensei, nossa, se meu visto der errado, por exemplo, né? A gente nunca sabe até eles comprovar, eu já volto com uma bagagem, com uma experiência, com amigos, com a cabeça mudada, amadurecida, né? Amadurecida, de forma que essa experiência já valeu a pena. Então a minha resposta é para todos, tá? Agora, para todos que têm coragem de arregaçar a manga e trabalhar direitinho e se dedicar, porque não é moleza. Concordo. Gostei da sua resposta. Gostou? Gostei. Mas não, tá da mesma não página. acabou, mas assim, eu já quero te agradecer. Eu tive parte do ainda tem um tempinho ainda, acho que você não sabe. Mas eu queria agradecer muito o seu tempo, né? Por ter vindo aqui no Estapa, no evento, né? Eu não sabe o quanto que esse momento tá físico pra você. Então, quando você pega esse brinde aqui, você dá um susto, parabéns. Gente, valeu demais. Se você gostou da história da Cláudia, comenta aqui pra gente, compartilha essa história, mas ela vai ter que voltar. Obrigada, valeu, até a próxima.